Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estou de volta com a palavra de Deus para a sua vida, e o texto de hoje que eu quero compartilhar com você está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 36. Leamos a palavra de Deus, nos diz assim: E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Queridos, esse texto faz referência a um dos principais da sinagoga, um homem religioso, um homem que estava enfrentando um dos momentos mais terríveis da sua vida e no seio familiar. O texto sagrado diz que este homem tinha uma filha aproximadamente 12 anos de idade, e esta menina estava enferma na ocasião que ele foi se encontrar com Jesus. E o texto sagrado diz que quando ele se aproximou de Jesus, ele se prostrou perante Jesus, reconhecendo a sua divindade e reconhecendo que nada era e que era totalmente dependente de Jesus. O texto sagrado diz que quando aquele homem se aproximou de Jesus, ele lhe fez um pedido. Ele disse: Senhor, vá na minha casa, pois a minha filha está miseravelmente moribunda, enferma, precisando de um socorro. O texto diz, no versículo de número 24, que Jesus se levanta e vai para a casa daquele homem. A Bíblia diz que no caminho Jesus é interrompido por uma mulher que estava com fluxo de sangue, que também há 12 anos padecia com aquela hemorragia. O texto diz que Jesus atende aquela mulher, cura ela e lhe traz a salvação. Neste intervalo de tempo, diz o texto que chega alguns amigos, alguns homens daquele principal da sinagoga, por nome de Jairo, e diz para ele: olha, não incomode mais o mestre, não adianta mais Jesus ir para a tua casa, porque o pior já aconteceu. E o texto diz que Jesus ouviu quando aqueles homens disseram para Jairo: não incomoda mais Jesus, porque a menina morreu, a menina já veio a óbito. Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. E esta foi a palavra de Deus para Jairo no momento de crise, no momento de perturbação, no momento de dor. Porque não é fácil ouvir um recado como este. Alguém que você ama, alguém que você depositava os seus sonhos, alguém que você tinha planos para aquela pessoa, vem a falecer. Mas Jesus chegou com a palavra de restauração. Jesus chegou com a palavra para Jairo e disse: não temas, crê somente. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer que por diversas vezes Jesus usou essa expressão para os seus discípulos e para aqueles que se aproximavam dele. Jesus sempre disse para eles crer, para eles acreditarem, para eles não duvidarem, mas confiarem. E o texto sagrado vai dizer em João capítulo 11, versículo 40, que quando Lázaro já estava 4 dias sepultado e Jesus chegou em Betânia, Jesus disse para uma das suas irmãs: eu não disse a você que era para você crer? Porque se você crer, você vai ver a glória de Deus. E deixa eu dizer uma palavra de Deus para a tua vida neste momento: só vê o sobrenatural de Deus quem crer. Só vê os milagres de Deus acontecerem quem crer. Quem duvida não vai ver, mas quem crê já está vendo Deus trabalhando, Deus movendo, Deus fazendo a sua obra. E o texto sagrado diz em que naquele exato momento Jesus foi na casa de Jairo e Jesus ressuscitou a menina
que estava morta. A palavra de Deus é poderosa quando a gente passa a acreditar naquilo que Jesus diz. O texto sagrado ainda diz em que Jesus chegou para outros homens na história da Bíblia e perguntou para ele, capítulo 4, versículo de número 48 do Evangelho de João. Jesus chegou perto de um oficial do rei que estava com um filho enfermo, e a Bíblia diz em que Jesus perguntou para ele: você só crê em mim se eu fizer milagre? Você só crê que eu sou o Salvador, o Messias, se você ver milagre? Você precisa ver primeiro para crer? Mas Jesus, ele disse uma coisa para aquele homem, e aquele homem creu. A Bíblia diz no versículo de número 50, do capítulo 4 de João, que aquele homem creu na palavra, e quando foi para casa e encontrou o filho curado, glória a Deus. A palavra de Deus para você hoje é essa: creia, não duvide. Não duvide, porque Jesus tem poder para fazer milagres acontecer. Não duvide, é preciso crer, mesmo sem ver, pois a fé em nós trará a existência do milagre. Jesus disse para um dos seus discípulos, no capítulo de número 20, versículo de número 30 de João, Jesus disse para Tomé: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então eu dirijo para você neste dia: creia, não temas, ainda que a situação te apavore, ainda que a situação te deixe desesperado, mas creia, não temas. Quando Jesus disse essa palavra para aquele principal da sinagoga, claro, a notícia que ele recebeu trouxe medo, trouxe pavor, mas Jesus disse para ele: não temas, creia. Era o mesmo que Jesus estava dizendo: eu vou lá, eu vou dar um jeito na situação, eu vou trazer à existência aquilo que não mais existe. E Jesus fez o milagre. Então, não temas, crê somente. Deus te abençoe em Cristo Jesus.